De volta para o terceiro e último bloco do programa Via Direto Cidadão. Doutor, só para finalizar o nosso papo sobre a eleição da OAB que aconteceu no último dia 16, segunda-feira, fala para a gente um pouco dos números. Aqui em Capanema, quantos advogados votaram, quem compareceu, um pouco desses números aqui em Capanema. Na verdade, nosso número de advogados em Capanema e região são 22 advogados, mas só 14 votaram. Na eleição estadual, foram 11 votos para a chapa que venceu, que tinha o doutor Jabo Vasconcelos como candidato a presidente, um voto nulo, um voto para a chapa do doutor Mailton e um voto para a chapa do doutor Sérgio Couto. Na estadual, dos 14 votos, a gente obteve 13 e teve um voto em branco. Na verdade, os nossos advogados da cidade compareceram em peso, até aqueles que estão atuando fora, que vêm pouco por aqui, não citando todos, mas lembrando assim o doutor Edson Ribeiro, que atua mais em outras comarcas, em Belém, compareceu, o doutor Alexandre Buchacra, que também tem aparecido pouco em Capanema, atuando mais em Belém, e outro também, mas é inscrito em Capanema, veio também prestigiar a eleição e dar o seu voto. E os daqui todos, doutor Antônio Afonso Navegante, doutora Aldre, eles compareceram, cumpriram o seu papel. E não sei se porque só tinha a nossa chapa, nos elegeram praticamente a unanimidade, né? Deixa eu lhe perguntar, a gente dando uma olhada rápida pelo site da OAB, a gente vê algumas campanhas em andamento, algumas lutas encampadas pela entidade, como, por exemplo, a questão da PEC, a PEC 12, né, que é a popular PEC do calote, fala de precatórios, enfim. Explica pra gente um pouco o que é que significa essa PEC. Bem, primeiro tem que explicar o que é precatório, né? Isso. Os precatórios são valores que o cidadão passa a ter em crédito do Estado, tipo causas trabalhistas, indenizações e outras formas que se tem de ter crédito diante do Estado. Se esses créditos são menores do que 60 salários mínimos em relação à União, menores do que 40 em relação ao Estado e menor do que 30 salários mínimos em relação aos municípios, o próprio juiz pode bloquear, porque se trata de uma chamada requisição de pequeno valor. Acima disso, ele tem que mandar para o chamado precatório, que está no artigo 100 da Constituição Federal. Se fizesse tudo direito, os precatórios que chegassem até dezembro de um ano no tribunal, eles seriam colocados no orçamento do ano seguinte para pagar no outro ano. Acontece que a gente tem precatório. Agora, há uma semana eu recebi o precatório de Bragança de 1997. Eu tenho o processo de 1994 em Bragança que ainda não recebi, né? Continuo no precatório. E a emenda constitucional número 12, ela quer tornar isso mais difícil. Ela vem dizendo que Estado, União e municípios pagarão seus precatórios sempre do menor para o maior. Ou seja, eles vão sempre pagando o menor, mas vai chegando o outro menor e tal. E os maiores não vão receber nunca. E proporciona também o que eles chamam de leilão às avessas. Você tem lá 1 milhão para receber e propõe para o Estado que você recebe 50 mil. Para valer 1 milhão, e o Estado te paga. E a OAB é contra isso, primeiro porque é uma maneira desonesta do Estado pagar aquilo que deve ao cidadão. E segundo, quando o cidadão deve ao Estado, não há esse leilão às avessas, muito pelo contrário. Quando você perde o prazo, você paga a multa, você paga a correção monetária, você paga a atualização, você paga tudo para o Estado. São 2 pesos e 2 medidas. 2 medidas, quer dizer. E a OAB vem lutando muito para que esta PEC não seja aprovada. Como ela é uma emenda que atende interesses dos governantes e, portanto, dos políticos, a OAB tem encontrado uma resistência muito grande no Congresso Nacional. Só ainda tocando nesse assunto, eu gostaria de trazer um pouco para a nossa realidade a questão de dívida do Estado para com o contribuinte, com a população, e dívidas da população para com o Estado. Por exemplo, o IPTU esse ano chegou na casa da maioria das pessoas, e a gente é abordado pela rua, algumas cartas foram enviadas para a gente, algumas cobranças superiores a 5 anos, né? Comenta-se muito de que dívidas
acima de 5 anos não se paga, ou se tira o nome dos serviços de proteção ao crédito, caso SPC, Serasa, enfim. Explica para a gente um pouco dessa cobrança. O que é que acontece? A prefeitura ela tem o direito de cobrar acima de 5 anos? O cidadão que recebeu, ele pode ficar sem... Explica para a gente um pouco dessa cobrança que está acontecendo. Na verdade, os créditos públicos, como o IPTU, ele pode ser cobrado, sim, quando a dívida já está além de 5 anos, desde que antes de completar os 5 anos ela tenha sido inscrita na dívida ativa do município. Quanto aos créditos em relação ao comércio, à indústria, aos bancos, ele não é como se diz, passou 5 anos, você não precisa mais pagar. Não, não é isso. Após 5 anos, o seu nome é retirado das instituições de proteção ao crédito, ao Serasa, SPC, essas instituições. Mas isto não quer dizer que você não continua devendo e que não tem a obrigação moral de pagar. A dívida continua. A dívida continua. Você tocou num termo importante, obrigação moral. Não, obrigação moral. Para quem não tem moral, não precisa pagar. Aí não tem jeito. Mas também aí o nome pode estar no Serasa, pode estar no qualquer canto. É complicada a situação. Vamos falar um pouco sobre uma outra luta que está no site, a violência contra a mulher. Essa semana, na edição da última terça-feira do Telejornal Notícias 13, o delegado superintendente Rilmar Firmino apresentou uma estatística que é também triste, é exemplo da outra que nós comentamos ainda há pouco sobre Marabá, que coloca Capanema como uma das cidades mais violentas na nossa região em crimes cometidos contra as mulheres. A que se deve isso, doutor? De que forma a OAB pode contribuir para que esse número, para que essa violência possa diminuir, principalmente na nossa cidade? Olha, primeiro eu quero deixar aqui meus cumprimentos ao delegado Rilmar Firmino, pessoa de dignidade e decência inquestionáveis. Né? A OAB, ela tipo de contato com a mulher, com pessoas que ela indique que ele não deva fazer contato, tipo filho, irmão, cunhado, sogro, pode ficar a uma distância determinada daquela pessoa, que ele não possa se aproximar mais do que 500 metros, 1000 metros, 100 metros, dependendo. No caso, ela indica as pessoas. Ela indica as pessoas e dela própria, não é? Caso ele quebre essa condicional, caso ele quebre essa regra, ele pode ser preso? Pode ser preso, pode ser preso. Isso está tudo lá na Lei Maria da Penha. Então, normalmente, quando ele agride, ele acaba sendo preso em flagrante. Quando se concede a liberdade, quando o Poder Judiciário concede a liberdade provisória, ele já concede dentro dessas normas. Desde já, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora, olhando para aquela câmera, falando para a nossa população, e suas considerações finais. Eu quero dizer ao povo de Capanema aquilo que tenho dito às vezes que tenho ido à televisão ou ao rádio, é que a Ordem dos Advogados do Brasil, em termos de Brasil, de Pará e de Capanema, ela está sempre à disposição e ao lado do povo para defender os princípios democráticos de direito de todo e qualquer cidadão que sinta os seus direitos ofendidos. Obrigado, doutor. Obrigado a você de casa que acompanhou mais uma edição do programa Via Direto Cidadão. E a gente já deixa o encontro marcado para o próximo sábado, neste mesmo horário. E não esquecendo que hoje à noite inicia a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do nosso município. Você que é católico, não deixe de acompanhar a festa maior da nossa religião aqui em Capanema. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até o próximo Via Direto Cidadão. Obrigado, até lá.